Bom, eu vou fazer esse vídeo para poder mostrar como que eu fiz a boca do dinossauro e a cabeça dele, que é a parte mais complicada do corpo dele, essa parte da cabeça, tá? Aqui é eu usei forrobel, fiz um recheio de feltro, forrobel e feltro, costurei e virei, tá? Os olhos dele só recortei e colei. Aqui você vai recortar uma tira grande de feltro com 1,5 centímetro. Aí vai colar os dentes, a beiradinha da boca, e depois vem com essa tira para poder fazer o acabamento. Aqui também eu fiz um recheio com forrobel, fiz essas costuras aqui do lado, tá? Para poder diferenciar, ficar algum detalhe, tá? Nada mais que isso. Os bracinhos dele eu costurei, virei, tá? Enchi, colei. E as pernas dele, como eu mostrei no vídeo anterior também, foram cheias, tá? Depois aqui eu colei e depois passei ponto invisível, olha. Dá pra ver os pontos. Aqui tem uma placa que eu coloquei de cola para fazer peso, mas você pode usar areia de aquário, porque se o pé dele não tiver muito peso, ele não vai se sustentar em pé, não. Porque ele é muito pesado, ele é grande, tá? Caso você queira fazer ele menor, tem um vídeo no YouTube ensinando como diminuir o molde. E aqui é papel Panamá. Eu não fiz nada além de colar o papel Panamá na sola de baixo, casear, deixei um buraquinho aberto, fiz o enchimento e fechei. Nada mais que isso, porque o pé é colado, a perna dele é colada sobre o pé, tá? Não é embutida, é colado. E aqui eu passei o ponto invisível. Só isso, ele não tem mistério algum para poder fazer, tá? E a barriga dele, o restante eu vou mostrar agora no vídeo passo a passo, tá? Essa daqui é a parte que vai no meio da boca dele. Se você for fazê-lo à máquina, assim como eu estou fazendo, você tem que deixar margem, tá? Olha aqui, eu deixei a margem e de uns 4 milímetros, não mais que isso. Mas tem gente que usa até mais para poder fazer a costura à máquina. Depende, eu consigo costurar bem na beirada, porque o feltro, como ele é grosso, na hora de virar, ele acaba comendo mais o pedaço, né? Fica menor do que a gente imagina. Então, a cabeça dele eu recortei 2 vezes, a parte de cima da cabeça, tá? Que eu vou unir com essa parte mais grossa, tá? Com a parte mais grossa, eu vou começar a unir aqui, ó. Assim, tô com a parte dele aqui, vou pegar essa parte mais grossa e vou unir, costurar, tá? Vou unindo até chegar aqui embaixo, tá? Vou colocar de um lado e colocar do outro, ok? Essa parte de baixo, vai recortar uma vez, eu vou fechar as pences dele. Primeira coisa, eu vou fechar, essa aqui é a parte da boca de baixo. Essa é a parte de dentro da boca. Você vai costurar e você vai cortar e vai vazar esse pedaço, ó. Vazei ele no feltro, tá? Então, vamos recortar, reservar, que eu vou mostrando agora como que a gente vai montar no passo a passo. Então, primeiramente, eu vou fechar as pences daqui da parte da boca dele, a parte inferior da boca, e vou costurar, como eu já disse aqui, ó, tem uma parte aqui, ó, que é mais fina. Eu vou começar pela mais grossa, porque eu vou começar da boca dele aqui. E esse ponto alto aqui são os olhos, tá? E essa parte aqui que vai para as costas dele, já são as costas dele. Então, a parte mais grossa vai começar pela boca e a gente vai fechando. Essa parte aqui menor
ela tem que casar aqui. Então, se você quiser fazer um alinhavo, tá? Você marca um ponto, marca esse ponto e começa daqui. Qualquer coisa que a máquina esticar algum lado, você dá uma puxadinha para poder ajeitar, mas ele tem que terminar aqui, ó. Esse pedacinho aqui que tá fundo, tem que terminar aqui, ok? Então, vou costurar aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei uma linha mais escura para vocês verem a costura, tá direitinho. Ele ficou tipo um carro, ó, tipo um carro, tá? Aqui sobrou um pouco, ó, no meu sobrou um pouquinho, tá? Eu vou cortar esse pedaço aqui que sobrou. Pronto, cortei ele fora, tá? Igualei aqui, como eu comecei daqui, aqui tá certinho, tá? Esse altinho aqui eu acompanhei e exatamente aquele ponto que eu falei que ele tinha que casar aqui no meio, porque ele vai juntar a cabeça dele. Então, ó, eu vou desvirar aqui para vocês verem que já tá o formato da cabeça dele. Ok, ó, já tem o formato. Ó, a cabeça dele, tá? A parte de baixo, o que que eu fiz? Ó, fechei a pence, tá? Que é essa parte aqui, de baixo aqui, ó, fechei a pence, a boca dele embaixo. Agora, eu vou pegar essa parte da boca dele, essa parte de dentro, tá? E vou costurá-la aqui, unindo, gente, até o meio aqui, ó, de cada lado, tá? Parte de baixo da boca dele, vai chegar até aqui, e a parte de cima da boca dele também, tá? Sendo que essa parte de cima, você vai costurar até onde der aqui, ó. Tá? Até onde der aqui no meio. Então, você vai pegar a frente da boca, vai medir o centro, tá? Deixa eu dobrar aqui, eu vou colocar um alfinete aqui no centro, que dá pra vocês verem legal. Ó, está aqui no centro, tá? Então, eu vou pegar esse centro aqui e vou colocar no meio, certinho aqui da boca dele, tá? No meio, para eu poder tá fazendo a costura. Então, eu vou trazê-lo só até onde aqui eu for esse vinco aqui de onde você abriu, só até aqui. Vou vir, vou trazendo ele, vou alinhavar até aqui. E do outro lado, eu vou alinhavar até chegar a mesma coisa, até aqui. E nessa outra parte aqui, eu vou dobrar e vou fazer o mesmo com a parte de baixo da boca dele, tá? Ele vai ficar assim, ó, parte de baixo da boca dele. Olha, aqui tá as duas pences. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou medir o meio também do outro lado para não ficar com a boca torta. Ó, medir o centro. E vou, ó, vai ficar assim, ó, os dois centros marcados. Eu vou marcar o centro e vou costurar até chegar ao meio, que é aqui, ó, nessa direção. E depois eu vou costurar a parte de baixo da boca, parte de baixo também, até chegar ao meio, tá? Ao meio. Gente, alinhave, para poder não ficar com a boca torta, tem que ficar certinha a boca, tá? Aí eu vou costurar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar. É a parte de cima, ó, da boca dele. Então, eu já costurei aqui a parte de dentro da boca. Costurei até aqui, ó, até o meio, de onde eu vazei o molde. Agora, eu vou costurar a parte de baixo da boca dele aqui, tá? E vai ficar assim, ó. Essa parte de trás aqui toda, ela fica sobrando mesmo, que é que vai encaixar no pescoço, tá? Pra ele descer pro corpo. Então, é isso aqui, tá? Ó, ele vai fazer assim. Ok? Vou costurar a parte de baixo, tá? Centralizando também, alinhavando para poder ficar certinho. Ó, eu vou costurar aqui.
costurar aqui, vou marcar o meio, vou costurar e vou virar, tá? Que é a parte de baixo. Então, eu costurei, tá? Agora eu vou virar. Essa é a parte de baixo da boca. Aqui, ó. Agora está pronto, tá? A pence fica aqui na frente, tá? Desta maneira, ok? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar esta parte que a gente vazou, mas pegando aqui, ó, para unir bem a parte superior com a parte inferior da boca dele. Então, a gente vai pegar bem aqui na beiradinha, tá? E vamos fechar, ok? Esse é o próximo passo. Fechar essa parte aqui, unindo bem as duas partes da boca, a superior e a inferior. Então, agora já está pronto a parte de cima da boca dele e a parte de baixo. Aí já abre e fecha a boca. Acontece que, o que nós precisamos? Dessa área toda de boca, mas não ele com essa boca toda aberta, porque ele não vai ficar legal com essa boca toda aberta. Então, nós vamos fazer uma costura onde está o ponto pontilhado no molde, fechando essa parte da boca. Porque o que a gente queria, na verdade, é esse efeito aqui, da boca vindo desde aqui. Mas a gente não quer a boca dele totalmente aberta, ok? Então, nós vamos passar uma costura fechando um pouco a boca dele. Deixando, até onde está o pontilhado no molde, tá? A gente vai seguir mais ou menos aquele pontilhado, vamos fechar um pouco a boquinha dele. Então, ficou assim. A boca dele eu fechei, agora só tá um pedaço aberto, não tá aquele bocão mais. Tá? Aqui ficou parecendo realmente que a boca dele começou daqui, tá? E como que eu fiz isso? Usando o meu molde, eu já fiz, ó, o desenho de onde aqui do pontilhado, onde que eu tinha que fechar. E eu já fechei. Então, fechando esse pedaço aqui, você vai na hora de abrir a boca dele, ela vai estar com profundidade, tá? Com a boquinha aberta. Porém, ela vai vir até aqui no canto. Ela vai vir até aqui no canto. O meu já tá bem fechadinho aqui, a parte de cima com a parte de baixo. Tá? Depois vai um acabamento aqui, aí vai colar o dente nas beiradinhas e vir com aquela tira de feltro por cima para poder colar. Okay? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar ele ao corpo, tá? Então, o corpo dele é a parte, viu, gente? É muito fácil. E dá um efeito muito legal, vocês vão poder usar essa técnica em diversos modelos de animais que vocês fizerem com a boca aberta, vocês vão poder estar usando essa técnica, muito boa mesmo, muito fácil, muito rápida, se for a máquina então o corpo dele tá aqui, ok? Essa é a parte da barriga. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar a barriga aqui, ó, no corpo, porém, eu vou vir com a barriga de um lado. Vou costurar aqui mais ou menos uns 10 centímetros e deixar um buraco. E vou continuar costurando para baixo. Para quê? Para depois eu poder desvirar ele, porque senão eu vou fechar ele todo, como é que eu vou desvirar e encher? Entendeu? Então, esse pedaço que você vai deixar de abertura para poder desvirar ele e fazer o enchimento vai ser na barriga, tá? Vai ser um pedaço sem costurar da barriga. Então, aqui eu fechei o lado da barriga, ó, de um lado, tá? Do detalhe da barriga dele. Agora, eu vou fechar do outro, ó, gente, coloquei o pé da câmera aqui. E vou fechar do outro, porém, eu vou seguir até uns 10 centímetros, vou pular um pedaço, tá? E continuar. Vou finalizar ele aqui e vou continuar fechando ele todo até em cima, ok? O corpo dele está todo fechado,
tá? Ó, ficou o buraco do pescoço nesse formato. Aqui tudo fechado das costas até o rabo, sendo que aqui, ó, eu pulei aquele pedaço da costura que eu falei, tá? Agora a gente vai encaixar a cabeça dele aqui no corpo. Então, aqui na parte de cima da cabeça dele, essa tira que a gente pegou para alongar, essa parte que a gente colocou para alongar a cabeça, vendo? Quando chegar aqui atrás no pescoço, nós vamos fazer uma pence. Desse jeito aqui, ó, morrendo aqui para cima, ó. E vamos unir essa costura dele aqui, da parte de trás do pescoço. Ó, isso aqui é apenas para poder deixar a cabeça dele mais larga, ok? Então, nós vamos unir a cabeça dele desta forma, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos encaixar aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos unir aqui essa parte que você fez a prega vai ficar exatamente no meio das costas dele, tá? E vai morrer aqui, ó. Tem que vir até aqui na frente. Então, o que que eu te aconselho? Marque os 2 pontos, tá? Aqui na boca e aqui nas costas. E depois faça isso aqui, ó, com feltro, até ele chegar aqui do tamanho, ó. Vai fazendo assim com os 2, e ele vai ficar do tamanho até você chegar aqui. Ok? Porque o feltro a gente não tem como embeber para uma peça ficar em 3D. Igual o tecido. O tecido você franze ele, depois espalha o franzido e ele fica uma peça, né, que chama embeber. Ele fica uma peça menor que a outra para poder encaixar. O feltro não tem como a gente fazer isso. Mas também, se eu for deixar essa parte daqui tão grande o suficiente para poder caber aqui, ele não vai ficar legal, vai ficar muito pescoçudo. Então, basta a gente pegar a boca dele aqui e a gente sabe que tem que chegar lá. Pronto, já chegou, tá vendo? Não estiquei o feltro para poder cortar o feltro, nem rasgar, nada disso. Apenas chegou um pouquinho, tá? Então, marcou aqui. Essa parte da boca dele aqui da frente, você vai fazer a mesma coisa. Vai marcar o centro da barriga, com o meio da prega aqui, ó, o centro da boca da parte de baixo. E vai vir costurando, tá? Alinhave tudo primeiro ele por dentro, para depois costurar, para não ficar torto, entendeu? Então, vai ficar essa parte do meio, da parte de baixo da cabeça dele na barriga, e onde a gente deu a pence vai ficar nas costas, tá? Então, olha, eu coloquei, costurei toda a cabeça dele. É uma questão de encontrar costuras, tá, gente? É fazer casar as costuras para dar certinho. Pegar o meio, marcar o centro da barriga, alinhavar, né? Igual eu falei, esticar um pouquinho, onde não couber, para poder bater certinho as costuras. Então, é importante você fazer um ponto nos extremos, entendeu? Dos lados, nas pontas, para depois você ir ajustando o feltro para poder não ficar nada fora do lugar. Então, por esse buraco que eu deixei aqui na barriga, agora eu vou desvirá-lo. Ao rabo. Vou usar a ajuda de um palito. O dedo tá desvirando aqui, ó, a ponta do rabo dele. Tá pronto. Desvirei. Gente, olha, pode até parecer complicado, mas não é. É muito fácil. Vocês pegando para fazer, vocês vão ver que não tem segredo, tá? Aqui está a cabeça dele, pronta, tá? Com a boca dele, a parte de baixo. Agora, basta colar os dentes dele depois de cheio. E colar o acabamento com a tira e depois aquele redondinho do lado aqui, que é tipo uma manivela, né, que ele tem do lado, porque ele é um brinquedo. E a parte do olho dele, depois de cheio aqui, você vai colar aqui em cima,
aquela parte do olho dele. Vou fazer uma para vocês verem, tá? Atrás as costuras se encontraram, tá? Aqui, tá no meio certinho, a parte de trás. Eu vou fazer o enchimento do corpo todo, tá? E depois colar os bracinhos com as pernas, né? Posicionando ele para ele poder ficar em pé. Coloca, posiciona para depois colar, tá? As pernas dele. E o olho dele, né? Vou fazer agora. Então, tá prontinho o dinossauro, tá? A parte mais complicada é essa, não tem mais nada assim que seja difícil nele. O resto é tudo basiquinho, que a gente já sabe tranquilo. Para a parte dos olhos, que é esta parte aqui, tá, ó, que tá com forrobel. Tá, deixa eu chegar a máquina pra cá. Essa parte aqui mais durinha, tá, dele. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer. Vai recortar uma vez no feltro, se você for fazer a máquina, tá? Uma vez no feltro, se você for fazer a mão, você pode recortar as duas de uma vez. E deixar margem, tá? No caso aqui, ó, eu deixei margem. Pra ver ali, ó, deixei margem. E vou posicionar em cima de outra parte. Vou costurar em volta. Costurar em volta. Fechar ele todinho. Já tô fechando. Como ele vai ficar colado, uma parte vai ficar escondida, eu não tenho problema em fechá-lo todo e desvirar, ok? Então, agora, eu vou acertar, vou recortar aqui, ó. Tô recortando, tá? Vou recortar. Olhando para a câmera, quase que eu recorto o pedaço. Como eu sei que ele vai ficar colado lá assim, eu sei que essa parte daqui, ó, que vai ficar, né? Ambas as partes são iguais. Então, eu sei que essa parte de baixo dele vai ficar colada, eu vou abrir aqui, ó, um pedaço para poder desvirá-lo. Porque essa parte não vai aparecer. Então, assim, eu fiz com todas as partes que eu usei forrobel, tá? Foi dessa maneira aqui que eu fiz. Senhor e Senhora Cabeça de Batata, olhos, tudo, gente, tudo eu fiz dessa maneira. Deixei a margem, fechei a máquina e desvirei do lado avesso, que vai ficar colado para não aparecer, tá? Então, quer dizer, ó, tá aqui a parte do olho dele, tá? Eu recortei o forrobel do tamanho do molde e agora eu vou encaixar ele aqui dentro, para ele poder ficar durinho, tá? O forrobel dá um resultado bem melhor do que a manta R2. Bem melhor. A não ser que você junte as duas mantas, passe ela, coloque um pano por cima, passe para ela ficar mais compactada. Se não for assim, é o forrobel. Senão você vai ficar molengo, você não vai ter o mesmo resultado. Tá, ó. Tô ajeitando ele aqui dentro. Não precisa costurar para segurá-lo, não precisa de nada disso, tá? Nem colar, nem nada. Olha, já está aqui, ó. Então, quando eu encher o meu, eu vou colá-lo aqui. Vou colar assim. Aí, essa parte que eu cortei para desvirar e enfiar o forrobel,
não vai aparecer, ó, assim como esse não apareceu. E o acabamento dele fica perfeito. Então, tudo que eu falo que é recheio de forrobel, é isso aqui que você vai fazer, tá? Todos que eu falar, vai ser um recheio de forrobel. Vai colocar o forrobel no meio, entendeu? E costurar as partes. Bom, se você for fazer ele toda a mão, você vai ter que, em vez de deixar margem para cortar, na hora de cortar o forrobel, você vai tirar uns 3, 4 milímetros para poder, né, dá para você poder casear sem pegar o forrobel. Você vai cortar ele um pouquinho menor que o molde. Então, eu enchi a cabeça do que eu acabei de fazer. Esse foi o resultado, tá? A boca aberta. Aqui só terminar de encher, ficou esticadinho. Então, o que que eu fiz no meu, gente? Para que ele tivesse um resultado, né, mais parecido com o do desenho. Eu peguei uma agulha, daquelas de boneca, e fiz 3 pontos aqui, afundando, vindo até aqui, nas costas dele aqui, ó. Porque é uma parte que não vai aparecer depois, tá? Então, você vai trazer até aqui, vai fazer 2 pontos, afundando ele daqui e aqui, e vai fazer a mesma coisa com o nariz. Vai vir daqui e vai fazer afundar aqui, ó, com 2 pontos, tá? Ou você pode fazer até aqui, se você não tiver uma agulha de boneca, né, bem comprida, você pode finalizar por dentro da boca, porque depois não vai aparecer, porque você vai colar o dente e vai colar aquela tira para poder fazer aqui a gengiva dele, né, os lábios, eu vou mostrar ali. E aqui do lado você vai colar o acabamento dele redondinho. Então, é isso aqui, ó. Depois, esse foi o que eu fiz agora, a boca dele vai ficar assim. Então, ó, eu colei a parte do acabamento dele aqui, ó, bem junto do pescoço, já emenda com o corpo. Colei, aqui o meu eu fiz por dentro, ó, tá vendo? A puxada do nariz, ó, fiz por dentro, olha lá, ó. Marcação. Vim com uma agulha aqui, dei um ponto, subi e desci. Nada mais que isso, é um ponto. Só que o ponto que vai pegar aqui e do outro lado aqui para poder formar o nariz dele, ó. Para ficar esse fundo aqui. E para essa cabeça dele ficar meio chata aqui, ó, eu também fiz o ponto, como eu mostrei para vocês. Então, colei o dente e a tira para fazer o lábio, tá? Eu já falei que a tira tem que ter 1,5 cm de largura. O comprimento vocês cortam aí um pedaço bem grande, né, gente? Que não tem problema sobrar. Que você vai recortar no final, ó. Mais ou menos aí, uma tira com... Deixa eu medir aqui. Mais ou menos uma tira com 26. Vai morrer aqui, ó. Debaixo desse acabamento dele, tá? Então, para ele não ficar com aquela costura aqui, como o meu ficou, o que que eu fiz? Mesma coisa. Eu peguei uma linha, tá? Peguei uma linha e comecei o ponto daqui, passando aqui por cima e vindo até aqui, tá? Como se fosse como se eu estivesse amarrando essa parte, para realmente afundar a boca dele aqui e não ficar parecendo a costura, fica mais profundo. Eu passei um ponto de um lado a outro, enfiando a agulha aqui, aí vim com ela aqui por cima e amarrei aqui. Eu não tenho uma agulha aqui na minha mão, mas eu vou pegar uma linha aqui de outra cor só para poder mostrar para vocês, vocês vão entender. Ó. Lembre-se que isso aqui vai ser tampado pelo acabamento. Então, você vai dar um ponto aqui e vai prender a linha. Vai vir aqui, vai afundar, tá? Tem que ser, é bom uma linha de... aquelas linhas 10 de pipa, tá? Que não vai arrebentar. Ou linha de nylon, linha de algodão vai arrebentar. Aí, prende de um lado, vai aqui, ó, tá? E puxa, e prende aqui, do outro lado. Aí, ó, não fica aparecendo costura e dá aquela impressão de profundidade,
E também não vai aparecer a linha, vai ficar igual ao meu. Olha lá, não aparece nada, só fica fundo aqui, porque você tá olhando ele, eu tô mostrando, olha lá a linha, ó, passando aqui. Que ele tá de boca bem aberta, ó, pra você olhar a linha. Que eu passei de um lado ao outro para poder fazer esse efeito, tá? De profundidade. Então, gente, é isso aí, tá? Nada mais que isso. Vocês vão posicionar os pés dele para ele poder ficar em pé, para depois colar, como eu mostrei no vídeo de apresentação deles. E também na apostila, no dia do envio da apostila, que vai ser dia 5 de dezembro, eu vou estar postando, tá? Vídeos com o passo a passo, tá? Não vai ser dessa maneira de fazê-lo, né? Eu fazendo na hora, vai ser um vídeo de fotos com descrição narrada. A diferença é que eu não vou pegar a foto e vou escrever na foto, eu vou falar, porque falando, né? Senão a apostila ia ficar muito grande. E falando, eu consigo passar melhor para vocês o que tem que ser feito. Eu tenho certeza que o resultado vai ser espetacular dessa apostila e que vocês vão conseguir fazer as peças até mais perfeitas do que eu, tá? E vão usar muitas técnicas legais que tá e que eu vou apresentar para vocês na confecção desses personagens, ok? Então ele é só. Bye bye, gente. Até o próximo vídeo.